Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje é o Salmos 21. Louvado seja Deus. Vamos para o comentário, leitura do capítulo, comentário e o questionário pronto para vocês responderem baseado no comentário e também na leitura que vocês fazem no capítulo. Esse Salmo 21 fala da alegria na força do Senhor. Alegria na força do Senhor, é o que fala esse salmo. Falando de si mesmo, na terceira pessoa, o rei Davi deu graças a Deus por lhe dar a vitória sobre outro rei e o seu reino. Ele reconheceu que foi a força do Senhor, não a sua própria, que lhe trouxe salvação na batalha. Deus deu a vitória a Davi como um presente. A coroa pode se referir à coroa literal de seu inimigo, que os reis vitoriosos se apropriaram no tempo de Davi, ou seja, metaforicamente, poderia se referir a uma nova coroação que Davi acreditava ter recebido do Senhor ao conceder-lhe essa vitória. A vida de Davi estava segura e muita glória e alegria vieram a ele como resultado da vitória. Esse salmo real de ação de graças é um companheiro do anterior, pois registra a ação de graças de Davi. Esse salmo é um companheiro do salmo anterior, que é o Salmo 20. Está indo na mesma linha. Salmo 20, nós viu a vitória como uma recompensa. No Salmo 20, Davi viu a vitória como uma recompensa por sua confiança em Jeová, porque o Rei Altíssimo foi fiel às suas promessas. Davi podia ter certeza de que permaneceria seguro em seu trono. A mudança de pessoa indica que os súditos de Davi agora se dirigiam a ele, porque ele confiou no Senhor e recebeu a vitória. O povo tinha certeza de que ele continuaria derrotando os seus inimigos. A mão direita refere-se simbolicamente ao poder e autoridade. Os inimigos de Davi pereceriam como em um forno ardente e como um animal faminto. E como por um animal faminto. A Escritura muitas vezes usa o fogo como uma metáfora para a ira de Deus. Exemplo, Êxodo 19, 18, Hebreus 12, 29, Apocalipse 1, 14. Deus cortaria a prosperidade dos inimigos, então a derrota dos inimigos de Davi seria final. Salmos 21, de 1 a 9, nós vemos falando isso. Mesmo que os inimigos de Davi se opusessem a ele, eles falhariam. Davi os faria fugir em retirada. Eles dariam uma derrota devastadora, descrita como atirar-lhes no rosto com suas flechas. Evidentemente, Davi se uniu ao seu povo para exaltar o Senhor por causa de sua força. Eles prometeram adoração contínua por seu poder que trouxe vitória. Quando o povo de Deus experimenta a vitória sobre seus inimigos espirituais, eles devem reconhecer que seu sucesso é obra de Deus para eles. Podemos esperar vitórias futuras na vontade de Deus, porque Deus é leal às suas promessas e forte o suficiente para vencer todos os inimigos. Salmos 21, de 10 a 13. Nós estamos com esse salmo e queremos trazer para a nossa realidade que nós também, assim como Davi, podemos contar com a nossa vitória, a vitória do nosso terrível inimigo que é Satanás. Ele está fazendo de tudo para que nós não venhamos a cumprir o propósito do Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Mateus 28, versículo 19. Ide fazer discípulos. A desculpa de todas as maneiras, há pessoas de influência que estão dizendo: eu quero me livrar desse trabalho.
E a gente, pelo amor de Deus, esse mesmo Davi que está escrevendo esses salmos, ele falou certa vez que não daria nada a Deus que não lhe custasse caro. E esse Davi é um referencial para nós, um exemplo de homem de Deus, que quebrantou seu coração de tal maneira, como está escrito em Salmo 51, versículo 17, que Deus foi capaz, depois dele ter cometido um pecado que foi gritante nos ouvidos de Israel, mas Deus viu o arrependimento dele, o quebrantamento, que chamou esse homem de homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Então, o exemplo desse homem, eu acho que deve ser muito considerado da parte de toda a igreja. É um referencial. Nós sabemos que ele falou que não daria nada a Deus que não lhe custasse caro. Espero que todos nós possamos vencer o inimigo, o adversário das nossas almas, que está dizendo, falando assim, eu que não quero ser, que está falando de Satanás, usando as pessoas, eu que não quero ter esse trabalho, Deus me livre de discipular. Agora imagine um servo de Deus que foi salvo porque alguém teve o trabalho, porque nós sabemos que alguém teve o trabalho, alguém enfrentou o inferno, enfrentou, desafiou Satanás para nos tirar da mão dele. E eu fui tirada da mão de Satanás por um ancião de 70 anos que me vendo na porta com a minha mãe, vendo a minha mãe caminhando, indo para os caminhos do mal, e aí chegou de junto de nós e falou de Jesus em Êxodo capítulo 2, explicou aquele capítulo todo, e eu, como criança de 7 anos, fui a primeira a dizer, minha mãe, eu quero Jesus. Esse homem enfrentou o inferno, tenha certeza disso, que cada alma tirada da mão de Satanás, a pessoa está enfrentando os demônios, mas não esqueça que o Senhor nos capacitou, ele nos deu o Espírito Santo. Então, nós não temos o direito de dizer que não quer ter trabalho quando Deus pagou um preço tão alto para que Jesus desse a sua vida na cruz para estar dando o seu Espírito em nós. Porque nós temos o Espírito Santo, é porque nós merecemos, foi o preço alto que Jesus pagou. E por que ele pagou esse preço? Para nós estarmos capacitados de fazer o que ele fez, tirar as vidas da mão do diabo, saquear o inferno. Então, assim como alguém se arriscou por mim, enfrentou os demônios no nome de Jesus para me tirar da mão de Satanás, então, da mesma maneira, eu, você, nós, que temos a certeza que somos filhos de Deus, que temos o Espírito Santo, nunca deveríamos abrir a boca para dizer uma palavra como essa, uma frase como essa. Deus me livre de discipular o trabalho, trabalheira. Oh, meu Deus, eu espero que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas que estão pronunciando isso, porque muitas vezes nós somos capazes de passar a maior trabalheira por causa de uma doença, sofre coisas terríveis por causa de uma doença, e sabemos que estamos na vida sujeito a isso, às aflições, e a gente enfrenta. Agora, não ter coragem de fazer uma obra que Deus já capacitou pelo seu Espírito, basta a gente enfrentar e Deus está conosco. Só é você chegar na casa do seu colega de faculdade e Deus vai com você e ele enche a sua boca. Você não está estudando a palavra, você não precisa nem se programar, basta o estudo diário da palavra e oração. Chegar lá, quando abrir a boca, o diabo sai daquela vida e você vai dizer: muito obrigado, Senhor, por mais uma vida que eu estou entregando nas tuas mãos. Marca logo a consolidação, o dia de consolidar, uma vez por semana, e depois prossegue com o discipulado, começando por Gênesis capítulo 1. É essa trabalheira que Deus está nos entregando. E ai de nós se a gente não fizer, porque o nosso Deus não merece nada barato. É coisa cara que temos que oferecer para eles. Nós somos muito inocentes, ou parecidos com inocente, quando dizemos, vou para o culto hoje, eu comprei um vestido lindo para a glória de Deus. Qual vestido lindo para a glória de Deus que você está comprando? É para a sua própria glória, porque o vestido lindo para a glória de Deus que o Senhor quer lhe dar é cada domingo você chegar entregando uma vida que você ganhou, trazendo ela na frente da igreja e todo o povo aplaudindo, agradecendo ao Senhor por essa vida que foi liberta da mão de Satanás. Essa é a roupa, essa é a vestimenta nossa, vidas. É isso que tem que estar nas nossas mãos, entregando a Jesus. Mas a gente prefere estar de vitrine em vitrine, de sapatinho em sapatinho, de roupinha em roupinha, de cabelinho em cabelinho, e dizendo que é para a glória de Deus. Enquanto a gente não fizer o que Deus está mandando, isso nunca foi para a glória de Deus. De jeito nenhum, nunca. A glória de Deus é você fazer o que ele pede, a prioridade. Ele não pediu isso, ele pede primeiro vidas,
e as demais coisas ele acrescenta. Ele vai acrescentar o cabelinho lindo, vai acrescentar a roupinha linda, vai acrescentar o sapatinho lindo, tudo lindo. Mas ele que tem que fazer isso. Você tem que se preocupar com as vidas que ele mandou que nós estivéssemos saqueando, tirando da mão de Satanás. Então, em nome de Jesus, veja nesse salmo a vitória de Davi, porque Deus viu Davi pronto para lutar contra o inimigo, e Deus operou, abençoou. Então, Deus vai dar vitória se nós estivermos disponíveis para fazer a obra que Ele mandou. Não se esqueça disso. Então, eu espero que vocês não esqueçam também que nós temos o dia, que é o primeiro sábado de cada mês, no horário das 14 horas até as 19, apresentando tudo que a gente estuda durante o mês. São 4 semanas de estudo, a gente apresenta no culto da imersão o que estudamos através de uma maneira festiva. Cada mês é uma maneira. Um mês é vocês ministrando 15 minutos, cada discipulador ministrando 15 minutos. Outro mês é cada discipulador apresentando um jogral com seus discípulos. Outro mês é cada discipulador representando uma peça teatral na palavra com seus discípulos. E assim nós prosseguiremos meditando de dia e de noite na palavra e vamos prosperar de tal maneira que todos verão a glória do Senhor se manifestando no Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém. O nome dele sendo glorificado. E essa cidade sendo ganha para o Senhor Jesus. Então, louvamos ao Senhor, né, por tudo isso. E quero que não esqueçam que tem o nome do discipulador para colocar no comentário do vídeo. Você só coloca o número do capítulo tal, do livro tal, e meu discipulador é fulano de tal. Não se esqueçam que também nós temos música especial feita pela apóstola Rai para vocês cantarem no discipulado. O áudio está na mão dos discipuladores, nos grupos, só é vocês não se esquecerem disso. É o cântico apropriado para o nosso discipulado. Então, em nome de Jesus, estejamos na obediência, porque a obediência é a base das nossas bênçãos que Deus dispensa em nossas vidas. Na obediência. Na desobediência, nós só temos fracasso, como aconteceu lá no Éden. O homem fracassou porque comeu um fruto que Deus disse que não comesse. E hoje nós não vamos, de maneira nenhuma, copiar o que aconteceu no Éden. Nós não vamos deixar de fazer o que Deus está mandando. Nosso discipulado de 7 em 7 dias, nossos 3 capítulos da Bíblia dentro de casa com nossa família, o culto doméstico, para você não tenha filhos e netos que venham estar indo primeiro do que vocês. A lei da natureza é que os pais envelhecem e os filhos enterram os pais. A lei da natureza é que os avós envelhecem e os netos enterram seus avós. Não que os filhos vão primeiro, não que os netos vão primeiro, mas para isso tem que ter a palavra, porque é a palavra que muda a nossa história, a palavra é Jesus. Então, se tiver todos os dias, estuda a palavra dentro lá, seus filhos, seus netos se converterão ao Senhor e vocês dirão, em minha casa servimos ao Senhor e não teremos morte precoce. Os pais envelhecem e os filhos enterram. Os avós envelhecem e os filhos enterram. E nunca mais netos morrendo antes dos avós, nem filhos morrendo antes dos pais. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.